faz sexo, tem ato sexual do lado de lá, rola aquele amasso lá no plano espiritual, e espírito pode engravidar? Essa foi a pergunta que nos enviaram para essa série Minutos de Espiritismo. Seja bem-vindo ao canal Sérgio W. Soares. Você já percebeu então que você tem aqui a possibilidade de enviar as suas perguntas, que eu vou gravando os vídeos e vou respondendo aí para você. Todo dia tem vídeo novo aqui no nosso canal, sendo que domingo é a nossa série Minutos de Espiritismo, tá? Então, vamos lá. Respondendo a essa pergunta, a gente vai precisar primeiro entender como é que funciona essa parte do sexo nos espíritos. O espírito, ele não tem sexo. Mas espera aí, Sérgio, se não tem sexo, quando eu vi lá o André Luiz no plano espiritual, eu via ele muito bem como um homem. Quando eu vi, sei lá, a mãe do André Luiz, eu vi como uma mulher. Tá, tudo bem, vamos entender então isso aqui. Geralmente, quando desencarnamos, no plano espiritual, nós, em geral, nos apresentamos daquela maneira da qual vivemos na última encarnação. É o mais comum, tá? Porém, eu posso me apresentar ou me manifestar de uma maneira mais nova, mais velha, mais jovem. Já falamos aqui em vídeos anteriores dessa série, e no final do vídeo eu vou colocar bem aqui do lado uma playlist, uma coletânea de vídeos sobre essa série Minutos de Espiritismo. Você faz uma maratona ali, tá? Que o espírito, ele pode se transfigurar. A minha avó de 102 anos, quando eu a visualizei, ela estava com uma aparência de 28, 32 no máximo. E ela colocando, por que eu vou ficar com essa aparência toda caquética quando ela estava aqui na Terra? Ela pode se manifestar assim. Ela se sente melhor dessa maneira. O meu avô, que desencarnou com 80 e poucos anos, ele já apareceu com um jeito assim meio cinquentão. Então, peraí, então o espírito, ele consegue se transfigurar. E o espírito também, ele consegue se manifestar da maneira que ele se vê melhor, se sente mais confortável. Vale lembrar que não é a todo espírito e não é a cada momento. Ele passa por um tempo até conseguir se harmonizar, a tal ponto de conseguir materializar-se e transfigurar-se dessa maneira. Vale lembrar, no filme Nosso Lar, que o André Luiz estava lá com fome, estava comendo raízes, estava todo, né? E quando ele chega em Nosso Lar, aí ele consegue até materializar a roupa que ele iria usar, mas levou um tempo para isso. Então, o espírito, ele também pode se manifestar com o seu sexo, o sexo que ele entender que é melhor, seja por uma questão de gosto, seja por uma questão de missão, de objetivo. Eu, como espírito, na minha última vida, vamos supor que eu desencarne, eu, como espírito, eu vou aparecer para minha filha, para as pessoas que eu conheço aqui, como o Sérgio, na forma de espírito, ok? Mas vamos supor que ainda está vivo, que ainda está aqui encarnado, o espírito de um filho meu, de uma vida anterior na qual eu fui mulher. E aí? E aí eu quero ajudar também, eu tenho amor por esse filho. Eu vou me manifestar para esse filho de uma maneira feminina. Entende? Imagine se eu vou chegar para ele, né? Para esse filho de uma encarnação, que ele ainda está encarnado, mas numa encarnação na qual eu fui mulher. E aí eu chego aqui com essa cara, chego na frente dele, né? E falo assim: oi filhinho, aqui é a mamãe, dá um beijo aqui. O espírito, o encarnado vai tomar um susto. Então o espírito tem essa capacidade dessa transfiguração, tá? Esse é o primeiro ponto. Agora, ter o ato sexual, ele consegue fazer isso? Não da maneira que a gente compreende aqui na Terra.
existem vibrações energéticas, existe isso, mas ele ter o ato sexual em si, isso não vai acontecer. Da mesma maneira que o espírito ele não vai conseguir beber, tomar uma bebida alcoólica, ele não vai conseguir trabalhar isso. Da mesma maneira que o espírito ele não vai conseguir fumar do lado de lá, da mesma maneira o espírito ele não vai ter o ato sexual da mesma forma que acontece aqui na Terra. Então, o que acontece? De cara eu já respondo. Então o espírito pode engravidar? Não, ele não vai engravidar do lado de lá. Não vai ter isso. O engravidar, ele é algo terreno, algo dos planetas, da parte carnal, para que possa ser o corpo, ter esse corpo, da maneira que o espírito venha viver a sua experiência encarnada aqui na Terra. É como se fosse assim, eu vou construir um carro para ter um motorista que vai comprar aquele carro para ele poder dirigir na estrada. Porque senão nenhum pedestre vai conseguir ficar andando no meio da estrada. Não vai ter velocidade, não vai ter nada disso, né? Para poder ir para a estrada. Então ele vai precisar de um carro. Então, dessa mesma forma, é o nosso espírito. Lá no plano espiritual, ele não vai engravidar, não vai acontecer nada nesse sentido. No que diz respeito à parte do sexo, tem um cuidado aí muito grande. Por quê? Da mesma forma que espíritos relacionados ao álcool chegam perto de pessoas e a induzem a beber, a ingerir o álcool, para que eles meio que incorporem, né, se acoplem ali àquele corpo físico e consigam sentir os prazeres do álcool, tá? Da mesma maneira que ocorre no cigarro, no fumo, que vem aquele espírito, que queria sentir aquele trago daquele cigarro, daquilo, e induz o encarnado a fumar, às vezes até exagerar, fumar outras coisas que não são muito aconselháveis, e aí ele ter o sentimento daquele gosto, daquele cigarro. Não vamos pensar que é só para coisa ruim não, tá? Chocolate, por exemplo, às vezes pode vir um espírito que é viciado no chocolate, ele está junto de alguém que aí está consumindo aquele chocolate para ele sentir aquele gosto. Também acontece com outras questões, não é só com questão negativa não. Então, o mesmo vai acontecer no que diz respeito ao sexo. Às vezes aquele espírito ele era viciado no sexo, ele tinha aquilo, né? Então, ele pode induzir o encarnado a ter os atos sexuais, a buscar o ato sexual. Mas Sérgio, não tem então nenhuma proteção, não tem nada disso? Existe sim, existe uma proteção. Quando isso acontece no ambiente do lar, no ambiente da tua casa, com a tua esposa, com o teu marido, isso é dito pelo Divaldo Franco, é feita inclusive uma blindagem, uma proteção, porque senão nenhum casal mais vai poder fazer sexo, vai poder ter nada disso, né? Então existe essa blindagem. Agora, quando é o chamado sexo casual, lá no motel, daquele jeito ali, né, daquela chamada rapidinha que fugiu lá, que foi aquilo tudo, muitas vezes nestes locais estão espíritos viciados no sexo que eles querem aproveitar ali com qualquer encarnado que esteja ali, se tiver uma afinidade para ele meio que captar essas energias e captar essas sensações, ele acaba realmente se manifestando, participando desse processo, tá? Então, respondendo, espírito faz sexo? Não, não faz. Ele tem outra maneira de ter essas vibrações e ele se utiliza do encarnado para ter os prazeres sexuais, o sentimento do sexo de acordo, lógico, com o padrão vibratório, com o padrão mediúnico daquele encarnado aqui na Terra. Então a gente ter muita atenção no que diz respeito a isso. Espírito engravida, a resposta também é que não, tá bom? Então, série Minutos de Espiritismo, todo domingo, aqui no nosso canal. Dá o like, comenta, se inscreve no canal, mande suas perguntas, tá? E como
como eu prometi aqui, ó, tá aqui o link, né, para uma maratona de vídeos só sobre essa série Minutos de Espiritismo, tá joia? Por hoje é isso, fique com Deus e amanhã tem mais vídeo para você. Fique com Deus, tchau, tchau!